programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Entenda mais sobre os riscos de retorno presencial das aulas nesse momento crítico da pandemia. Não há condições de retorno, as escolas não têm infraestrutura física para a manutenção de qualquer tipo de distanciamento. A educação ela foi uma das eleitas aí pelo governo Bolsonaro como inimigas, como adversário, né? Nós nunca tivemos aí um ataque tão brutal à liberdade de cátedra, de aprendizagem, de ensino. Tem muita coisa errada nessa vida. Então, essa conversa fiada de que é o novo, que é transparente, que não tem corrupção, está igual ao Bolsonaro. Tem corrupção sim, tem problema sim, né? E nós vamos mostrar isso através do modelo de gestão que eles estão fazendo assim. Nós estamos vendo um cenário nacional estarrecedor e que nós temos que cumprir a nossa tarefa de impedir a continuidade desse governo que está destruindo, né? A Educação Pública de Minas Gerais diz não à precarização do trabalho e afirma que vai ter luta. Em defesa da vida, o Sindiúti convocou o Conselho Geral no último dia 28 de julho em reunião virtual. Está aqui conosco Denise Romano, coordenadora geral do sindicato, explicando o que foi deliberado pela categoria. O Conselho Geral do Sindiúti se reuniu hoje no dia 28 de julho de 2021, o dia em que Minas Gerais alcança a marca de 50 mil mortes pela pandemia de Covid-19 e deliberou pela realização de uma greve sanitária por tempo indeterminado no estado de Minas Gerais, onde houver determinação de retorno presencial nas escolas estaduais de Minas Gerais. A partir de 2 de agosto, escolas estaduais, superintendências regionais de ensino e órgão central estarão em greve sanitária, prestando trabalho ao Estado e à comunidade através do trabalho remoto. É importante dizer que as auxiliares de serviço da educação básica têm o seu direito à greve garantido, apesar de o seu trabalho não poder ser exercido de forma não presencial. Então, a greve e o comunicado da greve é para todos os trabalhadores em educação das 8 carreiras do estado de Minas Gerais que prestam serviço na escola estadual, nas superintendências regionais de ensino e no órgão central da Secretaria do Estado da Educação. Não há condições de retorno, as escolas não têm infraestrutura física para a manutenção de qualquer tipo de distanciamento e nós estamos em defesa da vida dos trabalhadores, da nossa categoria e da comunidade escolar. O diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação, Paulo Henrique Santos Fonseca, explica por que trabalhadores e trabalhadoras da educação decidiram por greve sanitária por tempo indeterminado. Ainda não há as condições sanitárias apropriadas para o retorno às aulas presenciais. A disposição dos trabalhadores na educação é continuarem o atendimento remoto, fazendo o que é possível nessa pandemia e fazendo com que as vidas dos trabalhadores e comunidade escolar, estudantes, familiares, sejam preservadas. O mais importante nesse momento é a preservação da vida e os trabalhadores de educação do Estado de Minas Gerais estarão em greve sanitária a qualquer momento que houver a convocação para atividade presencial nas escolas. Salientamos também que é importante a conscientização das famílias mineiras que não enviem os seus filhos nesse momento, né, para que nós tenhamos ainda mais êxito nesse combate à Covid-19 no estado de Minas Gerais. Confira agora o calendário aprovado. De 29 de julho a 9 de agosto, realizar plenárias locais e ou regionais. 2 de agosto, início da greve sanitária por tempo indeterminado. 10 de agosto, Comando Geral de Greve, Assembleia Geral, realizada de maneira virtual. 29 de julho a 19 de agosto,
participar das atividades da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público contra a PEC, proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, reforma administrativa do governo federal. Lutas permanentes, realizar ações de denúncia do governo Zema e participar das agendas de luta pelo Fora Bolsonaro construídas em conjunto com as centrais sindicais, CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e movimentos sociais. A classe trabalhadora quer respeito e seus direitos. Educadores e educadoras engrossaram as vozes dos manifestantes convocados pela Central Única dos Trabalhadores, demais centrais sindicais, movimentos sindical, sociais, populares, estudantis e lideranças políticas no último sábado, 24 de julho, em Belo Horizonte e também em várias regiões do estado. O ato público em defesa da democracia pelo Fora Bolsonaro, vacinação ampla e urgente de toda a população, auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas carentes e em extrema dificuldades, contra as privatizações e a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. A educação também esteve nas ruas no último dia 24 de julho no ato Fora Bolsonaro, em Belo Horizonte. Paulo Henrique Santos Fonseca é professor, diretor estadual do Sindiúti e explica por que os profissionais da educação também estão engrossando essas vozes. A educação ela foi uma das eleitas aí pelo governo Bolsonaro como inimigas, como adversário, né? Nós nunca tivemos aí um ataque tão brutal à liberdade de cátedra, de aprendizagem, de ensino. Nós tivemos aí uma deformação no Conselho de Ensino, retirada de representações, redução nos investimentos nas universidades federais, no Estado e nos municípios também a não aplicação do mínimo constitucional de 25% da arrecadação para a educação, né, também para a saúde, né, os 12% também não vem sendo aplicado. Então aqueles serviços que são os mais importantes para a população nesse momento estão sendo negligenciados, né? Então, junto com os outros setores, serviços públicos, junto com a cultura, né, esse governo, infelizmente, vem atacando sobremaneira a educação e é por isso que faz necessária a nossa representação aqui hoje, né, de docentes, de trabalhadores nas escolas e de estudantes para denunciar e reagir, né, a esse ataque na defesa da educação pública, laica e de qualidade social. A educação também levanta a sua voz contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020. Paulo Henrique Santos Fonseca, da direção estadual do Sindiúti, explica por que a educação não quer essa PEC. É uma luta também não só dos servidores públicos, dos trabalhadores públicos, mas de toda a sociedade, somente a classe trabalhadora que mais se utiliza, mais precisa dos serviços públicos, né? Nós temos que ter um serviço público que atenda de forma gratuita, impessoal, né, e que mantenha, né, a sua independência com relação ao poder político vigente, né? Nós temos a defesa do serviço público, do concurso público, para garantir a independência em relação aos poderes políticos, né? E também é necessário que a gente tenha as escolas, os hospitais, né, e todo o atendimento ao público que seja oferecido pelo Estado, né, porque a PEC 32 hoje ela coloca a possibilidade de terceirização, coloca a possibilidade de contratação na esfera privada, e nós sabemos que aí entra o interesse econômico, que é o lucro. E nós estamos na rua pelo Fora Bolsonaro. É por nossas vidas. E é por nossas vidas que a gente grita: Fora Bolsonaro! Mais de 550 mil mortes no país. E, de novo, o povo foi às ruas de Belo Horizonte pedir o fim desse governo, que ignora a ciência, que diz não para a vacinação em massa no país. Fora Bolsonaro!
Este foi o 4º ato público fora Bolsonaro em menos de 3 meses. Ao longo de todo o percurso, muito cuidado com as regras de uso de máscara e álcool em gel. No último dia 2 de julho foi realizada uma live sobre as consequências da reforma administrativa na educação, promovida pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a FENACEP, Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal. Desta live participaram Fátima Silva, secretária-geral da CNTE, o deputado federal Rogério Correia, da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público na Câmara dos Deputados, e Renilson Oliveira, presidente da FENACEP. Vamos acompanhar os principais momentos desse debate. Estamos iniciando a nossa live no dia de hoje com o tema Consequência da Reforma Administrativa na Educação. Essa famigerada PEC 32, que o governo chama de reforma administrativa, alcança todos os servidores públicos dos municípios, dos estados e da União. E, portanto, não são apenas os servidores federais, como por vezes pode parecer a alguns. Não, os servidores estaduais e municipais estão também ao alcance desta PEC 32, dessa medida que você disse muito bem. Ela é o desmanche do serviço público. Então, ela ataca ferozmente o servidor público, mas o objetivo é liquidar com o serviço público. A consequência do golpe, que aprovou a emenda constitucional número 95, a 109, e a diminuição do Estado. Na época, o ministro de Economia e de Fazenda dizia assim, nós vamos reduzir o Estado brasileiro em 20 anos a 1/3. Então, para as pessoas que não entenderam aquela fala de economiquez do ministro na época, está aí. E nessa toada veio a reforma da Previdência, que vai jogar a miserabilidade, a fome, milhares e milhares de brasileiros, e vai jogar aqueles que pensavam ter uma velhice sustentado pelo seu trabalho, que não vão ter mais, com um modelo aqui muito bem colocado, de jogar para a iniciativa privada. Daí veio a reforma trabalhista, que foi para tirar direito dos trabalhadores, mas também para enfraquecer a organização dos trabalhadores e o poder de representação também dos trabalhadores, para ficar mais fácil de passar a boiada. E agora é a gaveta da reforma administrativa. E na abertura da gaveta dessa reforma administrativa, não é atacar somente os servidores públicos, é os servidores públicos também, mas a prestação de serviços para a população no geral, que foi garantida pela Constituição de 88. E daí a falácia é que os direitos sociais que a Constituição de 88 aprovou, que foi fruto de um processo de mobilização, que a gente era bem jovem, deputado Rogério, mas sabíamos muito bem que país que nós queríamos, depois de um passado de uma longa e larga ditadura, e que modelo de Estado que nós queríamos nesse país, que a gente mobilizou, colocou a nossa juventude e aprovou a Constituição de 88. É esses direitos que eles estão tirando com essas diversas reformas e agora com a PEC 32. E vende para a população, e os meios de comunicação vendem isso muito bem, que é uma reforma para tirar o privilégio dos servidores públicos. Agora também coloca que os servidores públicos são grandes vilão, eles ganham muito. Só que os setores que mais ganham vai ser os setores que têm os mais altos salários, que vão estar fora da reforma. Vai estar fora os militares, vai estar fora o fisco, vai estar fora o MP e vai estar fora o judiciário. Vai entrar todos os servidores, daí não é para aqueles que estão em Brasília, é para aqueles que estão nos municípios pequenos, estão nos municípios médios, ou seja, todos os servidores públicos, municipal, estadual e federal. Aqueles que ganham menos. E aqueles que prestam serviço diretamente para a população. E vai colocar não só instrumentos que tira dos servidores públicos a oferta desse serviço para a população, mas também vai pôr mecanismo de começar a cobrar serviços públicos que hoje são totalmente gratuitos. É isso que tem que estar bem claro para nós. Não tem ninguém que ganha com a reforma administrativa. Ganha a iniciativa privada, que vai poder prestar serviços que hoje é prestado pelo Estado. Isso sim, ganha o mercado, qual o seu Paulo Guedes está a serviço, e qual toda a equipe do governo de turno está a serviço.
Essa reforma administrativa é perversa. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice. Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo. Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa.
Trabalhadores e trabalhadoras dos Correios foram às ruas no último dia 24 de julho também para dizer que não aceitam que o governo Bolsonaro entregue à iniciativa privada essa empresa, que além de lucrativa e de empregar milhares e milhares de pessoas, é um patrimônio do povo brasileiro. Nessa live que aconteceu recentemente, o debate foi bastante esclarecedor a respeito desse assunto. Vale entender por que os Correios são estratégicos para a soberania do país. Saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras aí do estado de Minas Gerais. Aqui é uma casa, vamos dizer assim, intersindical, né? Que é de várias categorias, intercategorias, né? Nós, trabalhadores dos Correios, nós estamos aí na mira, estamos na frente, né? Na alça de mira, somos assim uma das categorias que está sendo mais atacadas nesse período. Nós temos aí o PL 591 de 2021, que está para ser votado a qualquer momento no Congresso Nacional, né? Essa semana foi tirado de pauta, mas ninguém sabe se nas próximas semanas poderá ser votado aí, e nós não podemos, quanto categoria, cochilar. Esse é o momento que a gente tem que acordar, esse é o momento que a gente tem que nos mobilizar, nós temos que mostrar toda a nossa força, toda a nossa disposição de luta, né, que todo mundo sabe que essa categoria sempre esteve à frente, sempre esteve na ponta de lança da luta da classe trabalhadora brasileira, e nesse momento que nós estamos sendo fortemente atacados, nós precisamos participar dos atos, nós precisamos botar o nosso bloco na rua, todo mundo de camisa dos Correios, camisa amarela. Nós sabemos que toda a movimentação que está sendo feita dentro do Congresso Nacional, junto aos deputados, junto aos senadores. Nós tivemos aí também a manifestação da PGR, como foi falado aqui, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, porque, de fato, é só a luta dos trabalhadores que vai, de fato, derrubar o governo e vai barrar a privatização da nossa empresa. Temos também a companheira, que é deputada estadual Beatriz Cerqueira, que também vai entrar aqui ao longo da live e vai trocar uma ideia com a gente, né? Eu vi que a Bia fez aí o requerimento da CPI, né, da CEMIG, né? O Jairo deve estar por dentro aí desse debate. Essa questão da CPI que foi colocada aí da CEMIG vai servir para a gente desnudar o governo Zema aqui no estado de Minas Gerais. As pessoas a maioria da população não sabe quem é o Zema. Se você perguntar para as pessoas na rua o que o Zema fez de bom para o estado, as pessoas não vão saber responder. E o que ele fez de ruim também não vão saber responder. E essa CPI da CEMIG vai trazer para a gente qual é o modelo de gestão do governo Zema que está colocado aqui em Minas Gerais, através da principal empresa estatal que tem em Minas Gerais, que é a CEMIG, junto com a Copasa. Então, da CEMIG, teve denúncias dos trabalhadores e trabalhadoras, Robson, a respeito dos desmantes dentro da empresa, falta de licitação, contratos sendo fechados aqui e o dinheiro indo para São Paulo, não ficando em Minas Gerais, pessoas recebendo aqui R$82 mil de salário na CEMIG, Robson, e moram em São Paulo, que lá é a sede do Partido Novo, do governo aí do partido do governador, do Zema. Então, assim, tem muita coisa errada na CEMIG. Então, essa conversa fiada de que é o novo, que é transparente, que não tem corrupção, está igual ao Bolsonaro. Tem corrupção, sim, tem problema, sim, né? E nós vamos mostrar isso através do modelo de gestão que eles estão fazendo na CEMIG. Acho que a nossa tarefa, nesse momento em que fica cada vez mais demonstrado a corrupção, ou seja, aquilo que nós dizíamos, né, que esse governo do mito não tinha nada de novo, no momento em que a gente vê que as pessoas estão morrendo no país, em Minas Gerais, esse ano foram mais de 37 mil pessoas. 37 mil pessoas morreram, mineiros e mineiras, por uma doença que já tinha vacina. Né? No momento, essas mortes aconteceram quando já existia vacina no mundo. Então, nós estamos vendo um cenário nacional estarrecedor e que nós temos que cumprir a nossa tarefa de impedir a continuidade desse governo que está destruindo. Né? Ele destrói saúde, educação, a privatização, né, faz a destruição do patrimônio público, e as manifestações, e essa é uma das pautas, né, dessa live promovida por vocês, as manifestações cumprem uma tarefa importante da mobilização popular e de nós levarmos a nossa indignação, né, da forma que cada um pode,
temos uma parcela ainda pequena da população vacinada, então cada um tem aí a sua condição de se manifestar, mas que todo mundo possa se engajar de alguma forma para a gente impedir a continuidade de um governo que não tem legitimidade, de um governo que não cuidou do povo, de um governo que avança com uma pauta na Câmara dos Deputados que não tem legitimidade, né? As mudanças que estão sendo promovidas são estruturais, mudam, né, a Constituição. Nós não elegemos uma Assembleia Constituinte, então não otorgamos aos deputados e senadores esse poder para escrever uma nova Constituição no curso da legislatura atual. Nós precisamos de alavancar uma luta imensa no país para colocar abaixo essa política genocida que está colocando em marcha a privatização dos Correios. E privatização, ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores, privatização, ela quer dizer a destruição aí, né, do único sustento que nós temos aí para as nossas famílias. Da Assembleia Legislativa tem a escuta da agenda da classe trabalhadora. Acompanhe. É de conhecimento da maioria dos colegas parlamentares, porque os profissionais da educação buscam os diferentes gabinetes no sentido de reclamar sobre seus direitos, e o governo do Estado, de forma sem explicação, sem diálogo, sem que a gente compreenda o que o motivou, ou fez a completa suspensão do pagamento de um direito, que é o direito de férias-prêmio, ou faz de forma desordenada, de modo que a gente desconhece os critérios que fazem com que ele estabeleça o pagamento. O fato é, colegas, que a gente está sob o risco das nossas professoras morrerem sem receber um direito, porque esse pagamento ele não é para todos. Ele está vinculado ao momento que a pessoa se aposenta, e, ao se aposentar, ela adquire o direito de receber esse pagamento de férias-prêmio em espécie, para quem adquiriu, que não é todo mundo da educação. Aí, mesmo com o direito adquirido, o governo não diz quando, não diz como, não planeja. Não está correto esse comportamento do governo do Estado. Então, por que nós apresentamos isso? Primeiro, porque o projeto de lei complementar 68 trata de uma obrigação do governo junto a servidores, que é o pagamento de diárias no âmbito do Estado. Segundo, essa alteração só poderia ser proposta no âmbito de uma lei complementar, e o projeto que nós estamos discutindo é um projeto de lei complementar. Então, foi o lugar, né, assim, dado o conteúdo do projeto e dada a sua natureza, que é um projeto de lei complementar, que nós apresentamos as duas emendas. Na verdade, o que nós estamos tentando estipular é uma regra para que o governo se organize. Olha, depois que você aposentar a professora, você tem 6 meses para quitar com ela aquilo que é direito dela. É preciso que as pessoas tenham um planejamento. Não pode continuar sendo tratado como o Estado está tratando esse direito. O que diz o Departamento Jurídico do Sindiúti? É possível a concessão de licença médica mediante perícia documental? Como eu devo requerer? Sim, nos termos do Decreto 47.886 de 2020 e da Ordem de Serviço da Superintendência Central de Perícias Médicas 02 de 2020, a licença poderá ser concedida mediante avaliação pericial documental. Para tanto, o servidor deverá requerer o afastamento no prazo de 3 dias úteis, contados da emissão do laudo emitido pelo médico assistente, por meio de abertura de um chamado no portal do servidor e encaminhar em um único anexo o boletim de expensão médica e o atestado médico odontológico. Até o próximo sábado!